Olá, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos esperar o pessoal chegar. Temos já uma pessoa, duas pessoas aqui. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que está a chuva na cidade de vocês, onde vocês moram? Como é que está a situação? Quem quiser falar de onde está me vendo, de onde você mora, por favor, escrevam aqui nos comentários. E hoje nós vamos falar sobre como mudar o mindset do planejamento. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, né? Enquanto isso, eu gostaria de agradecer ao Portal Mie pela oportunidade de estar aqui, né? Ele cedendo esse espaço para eu poder estar compartilhando assuntos em que eu trabalho, né? No método que eu criei, o Agendologia, onde você usa a agenda para criar os seus planos, né? Os planejamentos, você buscar o autoconhecimento e correr atrás dos seus sonhos. Hoje eu tenho 2 anúncios para fazer. O primeiro é que eu vou estar fazendo um workshop gratuito sobre o método Agendologia, em que você vai aprender a planejar a sua semana usando os passos do método. E vai começar semana que vem, dia 20 de julho. Vai ser um workshop gratuito, online. E se você quiser, se você estiver interessado, depois você entra no meu Telegram, que logo o Portal Mie vai estar compartilhando aí com vocês. Ou, se vocês quiserem, podem ir nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, tá? Então, e o outro recadinho que eu tinha que dar é que no final dessa live eu vou estar, eu vou estar dizendo como é que vocês podem ganhar este e-book que vou estar enviando para você, para quem estiver interessado, um e-book com 36 perguntas para transformar a sua vida, onde você vai poder repensar sua vida, buscar seus sonhos, encontrar seus sonhos, suas metas e objetivos. E hoje um bônus especial que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje sobre o mindset de planejamento, né? Então você vai poder planejar as suas metas do ano aqui e vai estar também podendo fazer um plano de ação, tá? Então, se você quiser ganhar, fique comigo até o final da live, que eu vou estar explicando como é que você pode ganhar esse e-book com o bônus, tá? E hoje nós vamos falar sobre como mudar o mindset, né? Como a gente pode mudar a nossa forma de pensar sobre planejamento. Quem aqui tem problema com planejamento? Boa noite, Chagas. Boa noite. Falando de Camagori. Agora não chove aqui. Que bom. José Akira Shida tá falando de Yokohama. Muito bem. Eu estou falando de Kyoto. Aqui choveu a semana inteira. Deixa eu abaixar aqui. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Nossa, deixa eu ver se tem alguma outra. Não, é só esses dois, né? Deixa eu ver se tá subindo aqui. Alessandra Nagasawa, boa noite. Sempre Sorocaba, que legal. Sejam bem-vindos todos vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre como a gente pode mudar nossa forma de pensar sobre o planejamento. Quem aqui tem dificuldade em fazer planejamento? Quem aqui acredita que planejar nunca dá certo? Quem aqui tem dificuldade em seguir os passos? Quem aqui acredita que você tem que seguir ao pé da letra tudo aquilo que você planejou e isso acaba cansando, acaba te deixando desanimado? Boa noite, o Vatini Pereira. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre
como a gente pode estar mudando o nosso mindset. Marcos Hideaki, boa noite, tudo bem com você? Muita gente entrando aqui. A Dalva, boa noite, tudo bem? Então, gente, quem aqui tem dificuldade em fazer planejamentos e acaba deixando a vida rolar, né? Então, hoje eu quero tentar explicar para vocês que a gente sim podemos fazer planejamentos sem dor, sem sofrimento e sem desistir no meio do caminho, tá? Então, o que é um planejamento, na verdade? O planejamento é o plano, né? É um plano que a gente faz para realizar um sonho que a gente tem, uma meta, um objetivo, né? Chagas diz, eu sempre tive muitas dificuldades. Sim, é complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, não é mesmo? A gente não sabe nem o que vai acontecer semana que vem. Quanto mais fazer planos pro final do ano, né? Um ano de planos. E quando se fala em planos a médio prazo, 3, 5 anos, e longo prazo, 10 anos, nossa, é complicado. Mas hoje vamos entender que a gente não precisa desistir dos nossos planejamentos, tá? Então vamos ver aqui. Primeiro, uma coisa que a gente que a gente tem que tirar da cabeça é que o plano ele precisa ser cumprido exatamente como ele foi planejado, ao pé da letra. Isso é uma coisa que você não precisa fazer, porque o planejamento, ele é simplesmente um norte, ele só vai te dar uma direção para o caminho que você quer ir, porque se você não tem um mapa, você não tem uma direção, você não sabe que caminho seguir, não é mesmo? Aí aqui tem um exemplo que eu vou dar para vocês verem se entendem melhor. Por exemplo, aqui é o Japão e nós queremos ir para o Havaí. Esse é o plano, né? Então, o avião, quando o avião vai fazer esse voo do Japão pro Havaí, o piloto, todo mundo ali que mexe com isso, né, no aeroporto, eles fazem um plano de voo ideal. O plano que seria mais econômico, mais rápido, né, mais seguro. Esse é o plano que eles pensaram com a cabeça, né, com o racional. Só que nós sabemos que imprevistos acontecem. Muitos imprevistos acontecem. No caso de um voo de avião, o que pode acontecer de imprevisto? Depende, tem muitos fatores que influem, né? O clima, se tá chovendo que nem hoje, pode atrasar o voo, pode retardar o voo. Pressão atmosférica também, né? A direção do vento, se o vento tá contra o avião, ele vai demorar, né? Para chegar no local, no destino dele. Então, por exemplo, esse seria o plano ideal, esse pontilhado. Só que a realidade é aquela. Tipo, o avião saiu aqui, só que ele já deu uma desviada aqui, foi para lá, para lá. Mas ele conseguiu chegar no destino dele, né? E por que ele conseguiu? Porque havia um plano original, havia um plano ideal. E o piloto, ele tá ali fazendo o quê? Ele fica toda hora ajustando. Ele vê que o avião saiu da sua rota, né? Ele vai tentar levar para a rota original, né? E no final das contas, o que importa é que todos nós chegamos no Havaí, chegamos no destino. Pior se o piloto larga, ele desiste no meio do... nós já estamos perdidos, saímos da rota. E agora? Então vou deixar rolar. E aí a gente vai parar na China, vai parar na Rússia, vai parar em outro país que a gente nem sabe o que está fazendo lá, né? Então, o plano, ele é para te deixar ali na direção que você quer ir e não exatamente você ter que fazer o passo a passo que você planejou, né? Não importa o caminho que você fizer, uma hora você chega lá, né? Então, esse é o primeiro benefício, a primeira característica do plano. Para que ele serve? Ele serve para você perceber que você saiu da rota.
para você perceber que você tá desalinhado. Tá tipo assim, ó, um desnível. Você tinha que estar aqui, mas você tá aqui. Então, o que é que você tem que fazer para estar aqui? É isso, para isso que serve o plano. E o outro, e eu vou dar um outro exemplo. Como é que a gente pode ver isso no nosso dia a dia? Um exemplo, por exemplo, a pessoa, José Akira Ashida diz, tempestade, turbulência. Sim, então, a gente não pode prever o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Então, assim, o plano, é impossível um plano dar certo. Aliás, ele não foi feito para dar certo, ele nunca deu certo, na verdade. E as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que conseguem alcançar o que elas desejam, elas entendem, elas têm esse mindset de que o plano não é para ser seguido à risca, mas ele é simplesmente um mapa que vai te dar a direção para onde você quer chegar, tá? Então, você sabendo disso, o outro motivo, né, de se ter um planejamento é ele preencher essa lacuna, esse gap, aqui no Japão, gap, que fala, essa diferença entre você, na real, e a sua expectativa. Sabe, gente, eu tenho até aqui, separei aqui. Sabe aqueles memes de realidade e expectativa, né? Só realidade é estar no avião, mas você tá lá lavando roupa. Outro, aqui ó, de esfumaçado. O plano era ficar assim, mas a sua realidade é assim. Outro, olha isso aqui. Aqui. Então, é bem isso, sabe? Assim, a nossa realidade é diferente da expectativa e do plano que nós fizemos, né? Então, só que não é por isso que a gente vai desistir de crescer, né? E de chegar o mais próximo possível do que a gente idealizou. Então, o planejamento, ele serve, por exemplo, você queria estar aqui agora na sua vida, porém, você está aqui. Então, você pode ver aqui, através desse plano que você fez, que você tem essa lacuna a preencher. Você tem esse espaço aqui que você tem que fazer para pensar, para você conseguir chegar no nível que você deveria ou que você achava que deveria estar no momento, né? Então, assim, mas sem pressão, ele simplesmente está mostrando. Um exemplo, por exemplo, tem muita gente falando aqui. Valdir Faria, estamos passando por momentos delicados, temos que fazer plano sim, é verdade, né, gente? Então, por exemplo, um plano econômico. Nós que vivemos no Japão, que temos o nosso emprego ali assalariado, né? E é difícil, é duro. A gente tem o dinheiro contado e muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, né? Se planejar para poder estar guardando pelo menos um pouquinho de cada vez. Por exemplo, a pessoa fez um plano meio que assim, como é que fala? Fez um plano de cabeça, assim, eu vou pôr aí, vamos guardar 10 mil por mês, um exemplo. A pessoa, ela decidiu guardar dinheiro e vai guardar 10 mil ienes por mês. Esse era o plano dela, então no final do ano ela ia ter 120 mil ienes, né? Só que, aí ela fez esse plano. Aí, agora, em julho, essa pessoa teria que estar com 70 mil ienes, mas quando ela vai ver, ela tá, por exemplo, é um exemplo, tá com 40 mil só. Ela conseguiu guardar 40 mil, mas o plano dela era estar com 70 mil agora. Então, aqui, ó, esse aqui era o plano dela, só que ela tá aqui. Então, ela olhando esse espaço aqui, o que ela tem que fazer? Ela vai pensar, nossa, então eu tenho que apertar o cinto, eu tenho que economizar mais nos próximos meses. Em vez de 10 mil por mês, eu vou ter que guardar 15. Quanto que eu vou ter que guardar por mês? Eu vou ter que cortar gastos, eu vou ter que evitar comprar roupas. O que eu tenho que fazer para mim voltar para o meu curso, para minha rota original, né? Um outro exemplo, vamos dar um exemplo então de emagrecer. Por exemplo, a pessoa, ela planejou emagrecer 20 quilos durante um ano. Ela teria que estar emagrecendo
quantos quilos por dia, não sei. Mas, por exemplo, se ela tá aqui no meio do mês, do ano, no mês 7, e ela só conseguiu emagrecer 5 quilos, ela já tá vendo que ela não vai conseguir bater a meta dela no final do ano, né? Então ela vai ter que mudar, ela vai ter que pensar em mudar o planejamento dela para bater a meta de 20 quilos no final do ano. Então o que ela vai ter que fazer? Mais algum outro regime, né? Andar, fazer exercícios. Então, o plano, quanto mais ele sai da linha, ele desalinha, quanto mais rápido ele desalinha, é melhor, porque aí você vai perceber que você está desviando e vai ser muito mais fácil de você fazer os ajustes que necessitam para você estar aos poucos voltando para sua rota original, né? E aí, então, o planejamento é para isso, é só para você perceber se você está indo certinho ou está desviando e o que fazer para voltar para a rota original, né? Agora, tem aquelas pessoas que dizem, mas e se o plano deu certo, né? Aí também ele está mostrando, tem uma mensagem atrás disso. Se o plano deu certo exatamente como você planejou, talvez você tenha planejado baixo demais. Você teria feito uma meta, criado uma meta que normalmente você ia bater facinho. Então, quando um plano dá certo, do jeito que você escreveu e ele deu certo, talvez seja que você não sonhou o bastante, você simplesmente, com medo de não bater, planejou alguma coisa baixa, né? Então, assim, ele também mostra que assim, você não teve a oportunidade de crescer, porque quando a gente vê uma meta que talvez no momento a gente não acredite que vá conseguir alcançá-la, mas nesse momento de você estar querendo preencher essa lacuna, é que vem o crescimento, é onde você vai encontrar meios, maneiras para você estar se igualando ao seu plano original. Então, é onde você vai se esforçar. Se a meta é muito baixa e você consegue bater facinho, você não se esforçou, não houve crescimento. Então, por isso que não tenha medo de fazer metas altas, com medo de não bater elas, tá? Porque, como eu disse, planejamento não foi feito para bater e ele foi feito para dar errado também. É só para você ter uma noção da direção que você tem que seguir, tá ok? Deixa eu ver se tem... boa noite, Silvana Morinaga, tá falando de Aitken. E tem mais... Daniela Labate. Olá, tudo bem? Saudades, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Então, gente, mudado agora esse mindset. Eu espero que vocês consigam pensar dessa maneira, tá? Sem medo, e que o planejamento realmente foi feito para dar errado mesmo, mas você vai ajustando, né? Então, e agora eu vou explicar como é que você pode fazer um planejamento em que você possa trabalhar em cima dele, né? Prosseguir com o planejamento facinho, facinho. Ou seja, planejamento ele tem uma aura, né? Uma conotação de esforço, de dureza, de nunca dar certo, é um pouco negativo. Mas eu vou explicar como é que a gente pode fazer para fazer isso com mais leveza, né? E então, para você fazer um planejamento alegre, divertido e fácil, ele precisa ter 3 pontos, 3 coisas. E o primeiro que é a base, você saber que a base é o mapa, né? O segundo é fazer ajustes contínuos e cada vez, por exemplo, se você tem um goal muito grande, muito alto, e você olha para aquilo e fala, meu, não dá, é muito alto para mim, eu nunca vou conseguir chegar até ele. Mas quanto mais você dividir, se você divide um plano de um ano em meses, né? E um mês em semanas e uma semana em dias, fica muito mais fácil de chegar no goal e sem sentir aquele peso, né? A dor. Então, e outra coisa também, e que foi o Walt Disney, quando ele planejou a Disneylândia,
dizem que ele usou 3 personalidades dentro dele para criar e concretizar, né? Construir, trazer o sonho para a realidade, a Disneylândia. E ele disse que primeiro nós temos que buscar essas 3 personalidades dentro de nós. E a primeira delas é o sonhador. O sonhador é que vai criar, né? O que está na sua cabeça, que vai, você sonhando é que vai dar forma aí para o seu sonho. E quanto mais você sonhar, bom, quem é sonhador sabe, né, que sonha demais, né? Então, primeiro traga o sonhador que existe dentro de você, né? E aquilo que eu venho falando nas lives passadas sobre usar a emoção na hora que você estiver visualizando, na hora que você estiver sonhando e criando memórias do futuro, que foi falado na primeira live sobre essa série de lives que eu estou falando. O que é as memórias do futuro? É você, aqui dentro da sua cabeça, imagina que tem 3 caixinhas, 3 pastas onde você guarda memórias. Memórias do passado, memórias do presente e memórias do futuro, né? Então veja qual dessas 3 caixas está mais cheia. E geralmente, isso foi uma pesquisa que foi feita, geralmente a pastinha, a caixinha das memórias do futuro é a que está mais vazia, ou seja, as pessoas não imaginam muito a sua vida no futuro, né? Assim, não criam a vida ideal que elas desejam. Então, o sonhador, ele cria muito memórias do futuro. Ah, se eu tiver assim, se eu estiver morando em tal lugar, em tal casa, né? Então, use a imaginação para estar criando memórias do futuro. Boa noite, Edson Glauco, tudo bem? Que bom que você está aqui, meu querido. E depois disso, traga à tona o crítico que existe em você, né? O crítico é aquela pessoa que joga um balde de água fria nos nossos sonhos. Ah, mas se não der certo. Ah, mas é difícil demais. Ah, não, mas isso aí não dá não, né? E se acontecer tal coisa, se der um terremoto no Japão, e se cair um raio na minha cabeça, é o crítico, né? Então, a terceira personalidade que temos dentro de nós é o realista. O realista, ele pensa com o lado racional, né? Mas será que nós temos verba para fazer isso? Né? Qual que é o plano para isso? Nós temos pessoas que vão nos ajudar. Ele tá vendo a real, né? E ele também dá um balde de água fria aqui no sonhador, mas esses 3 são importantes. Não adianta ser somente um sonhador e ficar sonhando, 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 se não tem o crítico para apontar os perigos, né? As armadilhas, o que pode acontecer. E o realista que ele que vai pôr esse sonho aqui na vida material, no mundo material. Ele que vai concretizar esse sonho. Então, só que muita gente, quando faz o planejamento de alguma coisa, eles começam com o realista, né? Começam a fazer planos, muitos planos. Rosana Teru Honda, boa noite, tudo bem com você? Então, nós estamos falando sobre mudar o nosso mindset de planejamento, como nós podemos mudar a nossa forma de pensar. Então, muitas das pessoas começam a fazer planos com o realista que existe dentro de você, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ah, mas eu não tenho diploma para isso. Ah, eu não tenho pessoas que me ajudem. Eu não tenho conexão, networking, eu não conheço pessoas do ramo. É o realista. E você já tem, sabe, assim, aparecendo todas essas coisas da real, simplesmente você vai acabar com o seu tesão de querer realizar aqui o sonho. Aí logo o que acontece? Aparece o crítico, que é o pessimista nesse caso, né? Ah, então, tá bom, então não vamos fazer. Não tem dinheiro, não tem gente que ajude, não tem verba, não tem conhecimento, vamos desistir. E o sonho acaba aqui. Então, essa deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. É um caso muito comum na maioria das pessoas.
Você usa o realista e depois logo vai vir o crítico que existe dentro de você e seu sonho vai por água abaixo. Então, faça como Walt Disney. Primeiro sonhe. E sonhe alto, sonhe grande. Ninguém precisa ver que você está sonhando. Você não precisa falar também para ninguém, né? Sonhe e depois deixa o crítico aparecer. Ele também é importante. Ele precisa da opinião dele para pôr o sonhador, para puxar ele um pouco para baixo, né? Também para a realidade, né? Aí o crítico e logo depois tem aqui o realista, que ele que vai fazer planos, ele que vai fazer esse sonho viável, né? Então, Então é isso. É você saber usar esses 3 personagens que existem dentro de você. Mas na hora de sonhar, solte a sua imaginação com o sonhador, tá? E agora eu vou falar sobre 2 maneiras que você pode estar usando para você, usando esses conceitos, sabendo que o planejamento ele pode dar errado, ele não precisa ser cumprido à risca, ele é simplesmente um direcionador, ele vai te dar a rota que você deve seguir, mas você não precisa seguir ele à risca, né? Você pode dar voltas ali, tá um pouco atrasado, mas o importante é chegar no destino. Fazer pequenos ajustes durante a viagem, né? E criar um planejamento que use esses 3, você usando esses 3 personagens que existem dentro de você, tomando cuidado para que o realista não venha na frente, né? Que aí ele vai detonar com tudo, vai deixar você sem ânimo, você vai desistir do seu plano. Então, primeiro sonhador, crítico, realista. Aí você dá o primeiro passo, né? Aí depois que você viu que já tem que sonhar mais um pouquinho, então é um ciclo, né? Sempre fazendo esse ciclo aqui, tá? E agora nós vamos falar aqui sobre 2 modelos que vocês podem estar usando depois que vocês já têm um plano aí, mas você vai ter que destrinchar, né? Vai ter que dividir ele, porque se você vê aqui uma montanha, tamanho do Monte Fuji na sua frente, você vai ficar assim, meu Deus, como é que eu vou subir isso, né? Então, aí tem 2 maneiras que você pode estar dividindo. Primeiro é dividir em partes. Por exemplo, um exemplo aqui seria uma pessoa que quer ter uma empresa que vende 1 bilhão por ano de vendas. Então, como que ele vai fazer? Vai dividir, por exemplo, em 10 partes, divide a empresa, o grupo em 10 partes e cada parte, cada time vai ter que vender 100 milhões, que ainda é uma meta alta, né? Cada pedacinho disso aqui, ó, 10, vão vender 100 milhões. E aí, dentro desse time, se divide em mais 10 grupos. E cada grupo vai vender 10 bilhões, entendeu? Então, você só vai estar dividindo, porque quanto mais você divide, fica mais fácil os passos, né? Para você ir realizando. Né? E o outro, então, o primeiro modelo seria esse de dividir, para que cada passo fique menor, cada meta fique menor e que tenha mais chances de ser concretizado, né? De ser atingida, uma pequena meta, depois uma outra. A segunda se você deparou aqui, olha, aqui é uma parede, tá, gente? Eu sou meio ruim de desenhar, mas imagina que você tem um problema ou esse seu sonho, esse seu planejamento, ele na sua frente é como uma parede intransponível. Você não sabe como subir, como ultrapassá-la. Então, nesse caso, você vai destrinchar numa agenda, num caderno. Você vai escrever, imagina lá na frente esse seu planejamento. Então, você quer montar uma empresa? Então, você já se imagina com a empresa pronta e começa a imaginar os problemas, as questões que vão surgir. E você vai escrevendo tudo. E aí você vai criar o plano B, o plano C. Se acontecer isso, o que é que eu faço? Eu faço isso. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Entendeu? Você vai destrinchando
pelos problemas possíveis problemas que vão acontecer. E aí é só você ir, você vai superando, ou seja, se é uma habilidade, é um curso que você tem que aprender, vai atrás do curso. Se é dinheiro que você tem que juntar, vai juntar dinheiro. Se é pessoas que você tem que encontrar parcerias, comece a fazer networking, né? Se você vai fazer um trabalho, o seu negócio é na internet, tem que aprender, sei lá, muita coisa de internet, né? Fazer seu site, saber mexer com produto digital. Então, você já tem ali os pontos, aquilo que você tem que trabalhar. Então, você pode fazer, aí você pode usar mesclado. Se esse plano que você quer fazer agora não exige muito isso aqui, então você usa esse, que é só dividir em partes. Por exemplo, limpar a casa, né? O Fábio, oi Haru, tudo bem com você? E Edson Glauco, dividir para multiplicar, não desanima e torna viável, é verdade. Quando você divide em pequenas tarefinhas, se ela chegar a tarefas diárias, o seu plano anual, você conseguir dividir até o planejamento, a tarefa diária, é muito mais fácil de você conseguir chegar lá no final, né? Para dieta, você pode usar isso. Para criação de hábitos, que você tem que estar realmente investindo tempo ou dedicando um tempo para isso, então você pode usar esse método aqui, que é dividir em pequenos, micros passos, né? E agora, quando é uma coisa de criação, por exemplo, criar o seu negócio, né? Alguma coisa nesse tipo, ou se você quer fazer um evento, então já imagina um evento pronto, tudo acontecendo lá. Ah, mas e se chover? Então nós precisamos providenciar aquelas tendas. Se faltar luz, se faltar água, se falta isso, se falta aquilo, se falta eletricidade, e onde vai ser a sala para os convidados, né? Por exemplo, um omatsuri, um evento, um festival ao ar livre. Então, você imaginando ele pronto, você pode já estar se preparando com antecedência para os possíveis imprevistos que vão acontecer. Isso serve para festas, para gente que é normal, assim, você pode usar isso para fazer a festa do seu filho, festa de casamento, para montar sua empresa, como eu disse, fazer algum evento, reunião que você quiser, né? Quem tiver ideias aí, gente, vai falando, porque as minhas ideias estão estagnadas. Né? Então, era isso que eu queria falar. Agora, retomando aqui, né? O planejamento, ele não necessariamente você precisa cumprir ele, seguir ele à risca. Ele é só um mapa que vai te direcionar para onde você quer ir. Não importa que muito caminho, contanto que você vá fazendo o Kaizen, as melhorias, né? A cada desvio você tentar voltar para a rota original. Então, o planejamento serve para isso, para você perceber esse desalinhamento e para você preencher esse desnível. Se você tinha que estar aqui e estar aqui, como é que eu posso fazer para chegar aqui, tá? Então, dentro de um grande planejamento, você vai ter que fazer vários pequenos planejamentos de ajuste, tá? E para você fazer criar um planejamento mais divertido, mais leve, e que o planejamento, gente, ele tem que se encaixar no seu estilo de vida, no jeito que você vive o seu dia a dia, e não você no planejamento, porque muitas vezes as pessoas com o racional e por achar que tem que ser assim, elas acabam criando um planejamento duro, espartano, inviável para a realidade da pessoa, né? Por exemplo, ir para academia todos os dias, sendo que a pessoa tem 1000 coisas para fazer e não pode, né? Emagrecer 10 quilos por mês, sendo que ela não tem aí a dieta ideal para ela vai fazer por conta. Então tem que veja aquilo que o planejamento tem que se encaixar no seu estilo de vida, na sua forma de ser, para que não seja penoso. Você não você ter que se encaixar nesse planejamento que às vezes é kibishi, é rígido, né? Então
para que ele seja, que você possa também tá dando uma para você conseguir dar uma continuidade, porque se ele é muito duro, você vai desistir logo no começo, né? Então, e aí, quando você for fazer o seu planejamento, usar esses 3 personagens. Sonhador, sonhe grande, depois deixa o crítico entrar para apontar os possíveis problemas, né? As questões que podem aparecer, e o realista, que vai te puxar para a realidade e até onde que você pode fazer agora, mas é claro que com, né, o decorrer do tempo você vai estar melhorando, vai estar aumentando a sua Disneylândia, né? E aqui eu dei 2 modelos que vocês podem estar usando para dividir, para quebrar em pequenas partes uma tarefa, um planejamento muito grande como o Monte Fuji, tá? E hoje eu queria falar para vocês do curso online gratuito, workshop, que eu vou estar ministrando semana que vem, dia 20 de julho, segunda-feira, e vai ser uma semana de workshop para você planejar a sua semana usando o método Agendologia, que foi baseado no Techojitsu, que é um método japonês onde você usa a agenda física para planejar, né? Escrevendo aqui, e como é bem isso que foi falado aqui. Você faz o planejamento anual, né? Do ano. Você vai fazer o planejamento do ano e vai quebrar ele em 12 meses. Quanto mais você quebrar, melhor, né? Dividir. E até que ele fique diário, né? Todos os dias trabalhando um pouquinho. E assim você vai percebendo onde você tem que crescer, onde você tem que espichar um pouquinho, né? Para chegar àquilo que você deseja, que você escreveu aqui. E como eu disse, aí o pessoal disse, mas isso funciona? Planejamento foi feito para dar errado. Planejamento foi feito para te mostrar que você tá desviando. Então, volta para o caminho. Só que se você deu uma volta muito longa, o que você ia conseguir se fizesse reto em 12 meses, pode ser que dê um atraso. Mas se você perseverar, se você ter uma constância, você chega lá, né? Então, não importa nem tanto o tempo, né, de chegada ali, né? Chegar dia 1º de dezembro, dia 31 de dezembro. Porque a gente sabe que é meio que impossível. Nós não podemos prever o futuro, né? Muitos imprevistos acontecem, né? E nós estamos esse ano. Então, por que eu decidi fazer esse workshop agora? Porque nós estamos no meio do ano. Esse ano teve o problema do corona, né? Então, para quem quiser estar pelo menos aproveitando esses 6 meses que faltam para terminar o ano, fazer o planejamento e já treinando, né? Para quem sabe no ano que vem você também estar usando ele com mais eficiência. Então, o workshop vai ser uma semana, onde eu vou estar soltando vídeos, lives, e vai ter muita tarefa para você fazendo o planejamento da semana. São alguns passos do método Agendologia, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. A próxima live aqui no Portal Me vai ser dia 29, daqui 2 semanas, na quarta-feira, daqui 2 semanas, onde eu vou falar da jornada dos heróis. Jornada dos heróis. E é muito interessante, é o final, é a live final sobre essa série de lives que eu tenho feito aqui, e que vai dar o fechamento, e ele é muito interessante, e se vocês puderem assistir daqui 2 semanas, às 8h30 da noite aqui no Portal Me. E no domingo agora eu vou estar fazendo também uma live no meu canal Agendologia, aqui no Facebook e no Instagram também, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre planejamento usando a agenda física, vão nas minhas páginas sociais, nas minhas redes sociais, e você vai encontrar muito conteúdo lá sobre isso, tá? Eu queria agradecer o tempo de vocês aqui comigo até o final. Esqueci, falar como é que... Espera aí. Falar como é que ganhar o e-book, né? E-book com as 36 perguntas. Tem perguntas para você descobrir seu sonho, são perguntas para 6 áreas da sua vida, tá?
E esse bônus onde você vai poder fazer o planejamento. E para você ganhar, você tem que curtir o meu canal no YouTube, Agendologia. Você curte lá e depois você me manda uma mensagem inbox no Facebook, Agendologia, ou no Instagram, Agendologia, dizendo eu quero, tá? Para você ganhar esse workshop, esse e-book. E o workshop, a plataforma do workshop vai ser no Telegram. E agora o Portal Me já compartilhou aqui o link do Telegram. É só você entrar lá e você já está inscrito para o workshop gratuito. Tá ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês até agora. Eu espero que vocês estejam bem, tenham uma boa semana e até a próxima live. Um beijo e até a próxima. Tchau!